The words of silent prayer. Vamos começar com uma oração silenciosa. Amém. So let's continue with our study. Então vamos continuar com o nosso estudo. Family is also used as a political A weapon. família também é usada como uma arma política. We know well the moral majority from Tess's Nós studies, conhecemos bem a maioria moral abordada nos estudos da Tess. and the moral majority campaign promoted traditional family values A campanha da maioria moral promoveu valores tradicionais familiares and accused the media of promoting an anti-family agenda. e acusou os meios sociais, a mídia, de promover uma agenda They antifamília. defined the family as two heterosexual parents Eles definiam a família como dois pais heterossexuais and portrayed issues such as abortion, divorce, feminism, and LGBTQ rights. e também falaram de assuntos como aborto, divórcio, feminismo e os direitos LGBT. I'll read a quote from Foreign Affairs. Eu vou ler uma citação da Foreign Affairs. The article shared on media broadcasts why autocrats fear women. Foi um artigo compartilhado no Media Broadcast porque os autocratas temem as mulheres. One way autocratic and illiberal leaders make gender hierarchy palatable to women is by politicizing the traditional family, which becomes an euphemism for associating women's value and worth with motherhood, parenting, and domestic life in a nuclear household, and for rolling back their claims to public power. Female bodies become targets of social control for male legislators who invoke the ideal of feminine purity and call on mothers, daughters, and wives to reproduce an idealized version of the nation. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has argued that women are not equal to men and that their prescribed role in society is motherhood and household management. He called women who pursue a professional career to the detriment of motherhood half people. The argument of Hungarian Prime Minister Viktor Orbán has similarly encouraged women to stop trying to reduce the wage gap and concentrate on producing Hungarian children. Uma forma de os líderes autocráticos e liberais tornarem a hierarquia de gênero palatável para as mulheres é politizando a família tradicional, que se torna um eufemismo para associar o valor das mulheres à maternidade, ao cuidado das crianças e à vida doméstica num agregado familiar nuclear, e para fazer recuar as suas reivindicações de poder público. Os corpos femininos tornam-se alvos de controle social para os legisladores masculinos, que invocam o ideal de pureza feminina e apelam às mães, filhas e esposas para que reproduzam uma versão idealizada da nação. O presidente turco Recep Tayyip Erdoğan argumentou que as mulheres não são iguais aos homens e que seu papel prescrito na sociedade é a maternidade e a gestão do lar. Chamou as mulheres que seguem uma carreira profissional em detrimento da maternidade meias pessoas. O governo do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán também encorajou as mulheres a deixarem de tentar reduzir a diferença salarial e se concentrarem na produção de filhos húngaros. Thank you. In Brazil, in the Bolsonaro No government, Brasil, no governo Bolsonaro,
The Ministries of Women, Family and Human Rights Os ministérios das mulheres, da família e dos direitos humanos have become just se one. tornaram apenas um. One of the programs of this ministry was called Strong E Families. dos programas desse ministério se chamava Famílias Fortes. And this program aimed to train parents emotionally to strengthen bonds with their children. E esse programa tinha o objetivo de treinar os pais emocionalmente para fortalecer os vínculos com seus filhos. And this in order to deal with complicated social problems E isso visando tratar de such as drug use and early pregnancy. problemas sociais complicados como o uso de drogas e a gravidez precoce. Thus, removing much of the resolution of these issues from the government Assim, tirando muito da responsabilidade da resolução desses problemas do governo and putting this responsibility over e families. colocando essa responsabilidade sobre as famílias. This is something like emotional training or love can heal anything. É algo assim do tipo como que o treinamento emocional ou o amor podem curar qualquer coisa. Another technique criticized above all in German speaking countries, E outra técnica muito criticada, sobretudo em países de fala alemã, but popular in many countries, including Brazil, mas popular em muitos países, inclusive no Brasil, and even made available free of charge by the Brazilian health system, inclusive sendo oferecida gratuitamente is called family constellation. pelo sistema público do Brasil, são as constelações familiares. Family constellation is a pseudo-scientific method. As constelações familiares são um método pseudocientífico, It's a technique founded in the 1990s uma técnica fundada na década de 90 by a German man who fought in the war alongside the Nazis. por um homem alemão que lutou na guerra ao lado dos nazistas. Philosophy and Catholic theology, Ele estudou filosofia e teologia católica and then he went to work as a missionary catechizing the Zulu e people. depois ele foi trabalhar como missionário catequizando o povo Zulu. He learned about Zulu spirituality and the religious reverence they had for their ancestors. Ele aprendeu sobre a espiritualidade Zulu e a reverência religiosa que eles tinham pelos seus ancestrais. And although it borrows terms from traditional psychology, E embora essa técnica pegue emprestado termos da psicologia tradicional, family constellation is a mystical practice. as constelações familiares são uma prática mística. This technique is aimed at resolving conflicts, especially family conflicts. Essa técnica terapêutica, ela tem o objetivo de resolver conflitos, especialmente conflitos familiares. Supporters of this type of therapy, they claim that current problems and difficulties Os apoiadores dessa técnica, desse tipo de terapia, dizem que os seus problemas atuais, interpersonal, psychological or physical problems, sejam eles interpessoais, psicológicos ou físicos, can be influenced by trauma suffered in previous generations of the family. podem ser influenciados por traumas sofridos em gerações prévias da família. So, a problem you are facing today could be blamed, for example, Então, um problema que você esteja enfrentando hoje pode ser culpa, por exemplo, to something that happened to your de great-grandmother, algo que tenha acontecido com sua tataravó, somebody you never met. alguém que você nunca conheceu. So, there's no concrete explanation as to how this would happen. Então, não existe uma explicação concreta de como isso poderia acontecer, But it's about the magnetic field that unites. mas tem a ver com um campo magnético que une as pessoas. For him, when there is a family problem, Para ele, quando existe um problema familiar, there is a systemic entanglement existe um emaranhado sistêmico which must be healed by following the three laws of love. que podem ser curadas quando você segue as 3 So I tell you what leis do are amor. his three laws of Então, eu vou love. contar para vocês quais são essas 3 leis do amor.
The first dele. law is belonging. A primeira lei seria pertencer, pertencimento. It means that every individual has the right to belong to their family, Significa que cada indivíduo tem o direito de pertencer à sua família, regardless of what they have done or how the rest of the members feel about them. independente do que eles tenham feito ou como os membros da família se sintam com relação a eles. Rejecting or pushing away an imbalance. Então, rejeitar ou afastar um parente pode causar, então, um So, desequilíbrio. if the father abused somebody in the family, Então, se o pai abusou de alguém na família, and if you want to go apart from se você quer se separar dele, you are wrong because he deserves to be part of the você family. está errado, porque ele merece ser parte da família. Yes. The second law of love A segunda lei do amor is hierarchy. é a hierarquia. For Hellinger, the inventor of this technique, Para o Hellinger, o inventor dessa técnica, the family has a fixed a model. família tem um modelo fixo. First, the father, Primeiro, o pai, job is to protect and o seu provide. trabalho é proteger e prover. Then the mother, Depois, a mãe, who must serve and que care. deve servir e cuidar. Finally, the children, E, finalmente, as crianças. who must always Os obey filhos, and honor their os filhos parents. sempre devem obedecer e honrar os seus pais. The order of arrival in the family also E a matters. ordem de chegada na família também importa. For example, if you are the first Por child, exemplo, se você é o primeiro filho, you'll be more important than the rest. você vai ser mais importante que os demais. An application of what would be of this E uma aplicação disso would be an old sister who dies, seria uma irmã mais velha que morre and the younger brother tries to fill the female role in the family. e o irmão mais novo vai tentar suprir essa posição feminina na família, Gay. se tornando gay. So for him, homosexuality is a disease, Então, para ele, a homossexualidade é uma doença an imbalance that can be cured. e um desequilíbrio que pode ser curado. He also thought that you can see that we can learn everything wrong from him. Então, a gente vê que dá para aprender tudo de errado com ele. He thought that it is a woman's job to offer love, affection, and sex to her husband. Ele ensinava que é o trabalho da mulher oferecer amor, afeição e sexo para o seu marido. She doesn't. Quando ela não faz isso, There is an imbalance in the system. existe um desequilíbrio no sistema. The result is that the father looks for the slack in his daughter. E o que acontece é que o pai, então, começa a procurar por essa falta na filha. Or worse, the daughter offers herself to restore the family Ou pior do balance. que isso, a filha se oferece para restaurar o equilíbrio familiar. And this is how he justifies incestuous rape. E essa é a forma como ele justifica o estupro incestuoso. For Hellinger, rape creates a bond and the abused person, rape creates a bond, Para Hellinger, o estupro cria uma ligação. and the abused person must thank and respect their ancestor for Cria um this. vínculo e a pessoa abusada deveria agradecer e respeitar o seu ancestro por isso. Mhm. The classic family constellation sessions take place in groups. As constelações familiares clássicas, as sessões, elas têm lugar em And grupos. it's conformed by a patient, Acontecem em grupos e são compostas a por constellator, um paciente, um constelador and other participants called representatives. e outros participantes que são chamados de representantes. Those participants take on the role of the relatives, E- living or dead. Esses representantes, eles cumprem o papel dos parentes mortos ou vivos.
So the meetings are often emotionally charged with crying and group hugs. E os encontros, eles são constantemente carregados de emoção, de The choro problem with e such therapy is that not only can it not be effective, abraços grupais. E o problema é que essa terapia, não só que ela não é but it can efetiva, also aggravate mental problems mas que ela também pode agravar problemas mentais, since victims are forced to remember what happened uma vez que as vítimas são forçadas a lembrar o que aconteceu and they are encouraged to return to unhealthy ties. e elas são encorajadas a voltar para laços familiares As an insalubres. example, a woman she had been sexually abused by her father, Um exemplo disso foi uma mulher que foi sexualmente abusada pelo seu pai and an unknown man was called to represent her father. e um homem desconhecido foi chamado para representar o seu pai. And she was told to get down on her knees and ask him for forgiveness. E disseram para ela se ajoelhar e pedir perdão para ele. She cried too much and said, I can't. E ela chorou muito e disse que ela não conseguiria fazer isso. So, this therapy is also used by prosecutors, Essa terapia também é usada por promotores, lawyers, and judges juízes e advogados as a way of stimulating the resolution of court cases. como uma forma de estimular a resolução de casos judiciais. And that's a great Isso é um grande problem. problema. In Brazil, there's a judge called Sami No Storr, Brasil, tem um juiz chamado Sami Storr, and he coined the term systemic que cunhou o law termo lei sistêmica, because he applied the family constellations to resolve court cases. porque ele aplicou constelação familiar para resolver processos judiciais And he was proud to say that he obtained 90% of agreements. e ele se orgulhava de dizer que ele obteve 90% de acordos with com this essa technique. técnica. So, it's used in family courts in conciliation process. Ela é usada nas varas de família em processos de conciliação so that the parties can reach an para agreement que as partes cheguem a um acordo, so they can establish a para que eles forgiveness. consigam chegar a um perdão, And in that case, they don't have to go to e nesse trial. caso eles não teriam que ir para julgamento. So here we see that people are being encouraged to take traditional and family Então a roles. gente vê que aqui as pessoas elas estão sendo encorajadas a tomar papéis tradicionais familiares as family being a unity of a big authoritarian government. e sendo família então como uma pequena unidade de um grande governo autoritário. And people also being encouraged to be close, to have emotional bonds when what they actually need to do is to solve social E issues. que as pessoas então são encorajadas a ficar tendo conexões emocionais, quando na verdade elas têm que resolver problemas sociais. And also the manipulation of people's Vemos também a emotions manipulação das emoções das pessoas to forgive para perdoar and to e para reconcile. se reconciliarem. Let's talk about the difficulty of naming negative feelings and Então vamos falar sobre um pouco da dificuldade de nomear sentimentos diferentes e de ir embora. So we said that there is a social expectation that the family should remain united. Então dissemos que existe uma expectativa social de que a família deve permanecer unida, And that they have very close physically and ou emotionally. seja, bastante próximas fisicamente e emocionalmente. But some people choose to move away Mas algumas pessoas decidem ir embora because they have been badly
hurt in these porque elas foram relationships. muito machucadas nesses relacionamentos. Let's be clear, it's very unlikely for someone to move away from E their vamos ser family claros, é muito difícil que alguém queira ir embora da sua família if they feel se security eles encontram nela segurança or if the person who hurt them regrets and it changes and this person changes their e attitude. se essa pessoa que as machucou se arrepende e muda sua atitude. So it can be very hard for many people to break away from their Então, family, é muito difícil para as pessoas irem even when they decide to do para it. longe de suas famílias, mesmo quando elas decidem fazer isso. First, because it's hard to admit or to name the bad Primeiro, events. porque é difícil admitir ou dar nome para os eventos ruins. Also because family is seen as something Também sacred, porque a família é vista como algo sagrado. because it can be accused of being selfish or rude. Porque você pode ser acusado de ser egoísta ou rude. And also because of female Mas também socialization. por causa da socialização feminina. Socialization A socialização feminina says that diz que gentleness, a gentileza, dedication, ser submission, dedicada, submissa, dependence, and também ser passivity dependente e passiva, are characteristics são of women. características femininas. And showing feelings such as anger, aggression, hatred, or E mostrar pride sentimentos como raiva, agressão, ódio ou orgulho is not não well é bem received. recebido, não é bem visto. These things are very Essas masculine, coisas são muito masculinas and they are not e elas Christian também não either. são cristãs. In fact, submission and Só que, na passivity, verdade, de fato, submissão e passividade, which so encouraged in women's que são tão socialization, encorajadas na socialização feminina, are characteristics of an oppressed são group características de um grupo oprimido and not natural characteristics of the e female não sex. são características naturais do sexo feminino. Feeling angry is important in the process of identifying and putting some boundaries on abusive Então, relationships. sentir raiva é importante no processo de reconhecer e colocar limites em relações abusivas. It's important for you to feel it to put an end. É importante você sentir isso para você colocar um fim. God has built these emotions Deus into construiu us. essas emoções em nós. When you're not allowed to feel Quando não te permitem sentir raiva, this feeling turns inward and turns into esse sentimento se torna dentro de você em culpa. You can feel bad for feeling Você this pode way. se sentir mal por se sentir dessa forma. You recriminate this feeling. Você recrimina esse sentimento This que não shouldn't be deveria there. estar aí. And the problem is that guilt is the link that unites many families that shouldn't be so E o united. problema é que a culpa é o vínculo que une muitas famílias que não deveriam estar tão unidas. So let's talk about cutting the emotional umbilical Então cord. vamos falar sobre cortar o cordão umbilical emocional. So I'm not saying that you have to throw away what no longer Eu não estou fits, dizendo que você tem que jogar fora o que não te serve mais, as if relationships were como disposable, se as relações fossem descartáveis, or as if it were ou como easy. se isso fosse fácil. But we need to question this social imposition of always being Mas a gente tem que together. questionar essa imposição social de que a gente sempre tem que estar juntos. As we've discussed, culturally, women are in charge of looking after Como the nós family. dissemos, as mulheres estão culturalmente encarregadas de For cuidar da many família. years, E por muitos anos, for many ou centuries, muitos séculos, they were prevented from questioning whether this position was interesting for não era them. possível para elas se questionar se essa posição era interessante para elas.
Women couldn't have a formal As mulheres job. não podiam ter um trabalho formal, They couldn't have a bank elas não account. podiam ter uma conta no banco, They couldn't own elas não property in their podiam own ter name. propriedades no seu próprio nome They couldn't e get elas não divorced. podiam se divorciar. In other words, the laws trapped women in the Em family. outras palavras, as leis prendiam as mulheres na família. And if they didn't stay in that E bond, se elas não estivessem nesse vínculo, they might elas not podiam não survive. sobreviver. When Jesus talks about divorce with the Quando Pharisees, Jesus falou sobre o divórcio com os fariseus, he mentions that it was given because of the hardness of their ele hearts, disse que o divórcio foi possibilitado pela dureza de seu coração, but that it wasn't like this mas in que the as coisas não beginning. eram assim no princípio. Think E about quando eu that. penso nisso, I can't associate the hardness eu não of consigo heart associar a dureza de coração when someone who has been hurt denies quando alguém reconciliation. que foi ferido nega a reconciliação. But I do think about the hardness of Mas eu heart sim penso na dureza do coração if I think in those who commit se eu penso abuses of power, property, physical or sexual abuse. se eu penso naqueles que cometeram abusos de poder, de propriedade, físicos ou sexuais, Also emotional and abuse or ou betrayal. traição e abuso emocional. And just as E assim como o divórcio, divorce has been mentioned in other presentation as a necessary resource. então, assim como o divórcio foi mencionado em outras apresentações como um recurso necessário, in other family relationships such as that between parents and children, em outras relações familiares, como aquelas entre os pais e filhos, could also be siblings or ou entre os cousins. irmãos, primos, There are situations in which separations are also existem legitimate. situações em que a separação também são legítimas. People don't want to separate from their family of As pessoas não origin, querem se separar da sua família de origem, but it can be a necessary mas pode ser um resource. recurso necessário. And the famous E eternal o gospel famoso Evangelho Eterno is a reason for very complicated family é uma issues. razão para questões familiares muito complicadas. Read with you the desire of Eu vou ler ages. para vocês aqui do Desejado de Todas as Nações. Just a moment. This is Desire of Ages. Desejado de Todas as Nações, em português, DTN 224.5 até 224.6. What a support Christ would have found in his earthly relatives if they had believed in and had cooperated with him in doing the work of God. Their unbelief cast a shadow over the earthly life of Jesus. It was a part of the bitterness of that cup of woe which he drained from us. The enmity kindled in the human heart against the gospel was keenly felt by the Son of God, and it was most painful to him and in his home. Sorry. I came back speaking worse. I think it's the food. The enmity kindled in the human heart against the gospel was keenly felt by the Son of God, and it was most painful to him in his home, for his own heart was full of kindness and love, and he appreciated tender regard in the family relation. Que apoio teria Cristo encontrado em seus parentes terrestres, houvessem eles crido nele como enviado do céu, e com ele cooperado na obra de Deus?
Sua incredulidade lançou uma sombra sobre a vida terrena de Jesus. Foi uma parte da amargura daquele cálice de aflição que esgotou por nós. A inimizade ateada no coração humano contra o Evangelho experimentou-a vivamente o Filho de Deus, e foi-lhe mais penosa no próprio lar, pois tinha o coração cheio de bondade e amor e apreciava a terna consideração nas relações familiares. These things made his path a thorny one to travel. So pained was Christ by the misapprehension of his own home that it was a relief to him to go where it did not exist. There was one home that he loved to visit, the home of Lazarus and Mary and Martha, for in the atmosphere of faith and love his spirit had rest. DTN 225.3. Essas coisas tornaram espinhosa a vereda que Jesus devia trilhar. Tão penosos lhes eram os mal-entendidos no próprio lar, que experimentou alívio em ir para onde os mesmos não existiam. Um lar havia que ele gostava de visitar, o de Lázaro, Maria e Marta, pois na atmosfera de fé e amor seu espírito tinha repouso. So Jesus also had faced issues. Então Jesus também teve que enfrentar problemas familiares. And it was really painful. E isso foi bastante doloroso para And ele. sometimes he had to leave to his family. E às vezes ele tinha que sair para a casa de seus amigos. Okay, so we need to classify Então a relationships. gente tem que classificar os nossos relacionamentos. I will propose 3 types of relationships here. E eu vou simplify. propor 3 tipos de relacionamentos aqui para simplificar. So, the first one, is it a relationship with little emotional nourishment? Então, o primeiro, é um relacionamento com pouca nutrição emocional? So we have this first one. In this case, you can accept that you won't get reciprocity from the source. Então, nesse caso, você pode aceitar, admitir que você não vai ter muita reciprocidade dessa you fonte. And you can set certain boundaries for E it to você pode survive. estabelecer alguns limites para essa relação sobreviver, Respecting the differences. respeitando as diferenças. Perhaps you could make shorter visits or select E topics, talvez você poderia fazer visitas mais curtas ou então selecionar alguns temas de like conversa. talking about the weather. And you could also invest in other relationships. E você pode também investir em outros relacionamentos. more emotionally nourishing relationships. Relacionamentos com mais nutrição emocional. Okay. The second type of relationship would be a relationship that can be O segundo tipo seria um relacionamento que pode ser reparado. And what does it E o que mean? isso significa? This is a relationship where people are able to listen to Esse é um relacionamento em que as pessoas têm a capacidade de se escutar, where there is a desired and action em towards que há um change. desejo e ação em direção à mudança. In this type of relationship, there may be some degrees of E nesse closeness. tipo de relacionamento podem haver diferentes graus de proximidade. You could have a partial or total Você pode ter uma reconciliation. reconciliação total ou parcial. So, with those examples, that's why having a representative of the father in that therapy we mentioned was so wrong. Com esses exemplos dá pra gente ver por que ter um representante de um pai naquela terapia é tão errado. You shouldn't reconcile to somebody just because of their title, like mom. Você or não dad, deveria se reconciliar com alguém só por causa do título que eles tenham, tipo mãe ou pai, but because of your desire mas porque é o seu desejo plus
their desire and action towards Mas o seu desejo, o desejo deles, é somado à ação para a And the mudança. Bible in Proverbs 29, E a gente 29 pode lembrar de Provérbios 29, 29, says that he who confesses and lets go will obtain que diz mercy. que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. And the third kind of relationship would be a abusive E o relationship. terceiro tipo de relacionamento seria uma relação abertamente abusiva. This is a relationship that hurts without willingness to listen and without action to É uma change. relação que machuca, que não tem disposição de escutar e que não há ação para a mudança. And in this case, withdrawal may be the only way to protect E nesse yourself. caso, recuar pode ser a única forma de você se proteger. It's important to notice that this withdrawal should be done for E self-protection esse afastamento tem que ser feito para autoproteção and not as a blackmail mechanism in order to change e somebody. não como um mecanismo de chantagem para você mudar a outra pessoa. Because no one can force anyone to acknowledge a mistake or to Porque ninguém apologize. pode forçar ninguém para reconhecer um erro ou para pedir desculpas. And if we remember from Steps to Christ, E for se a example, gente se lembrar, por exemplo, do caminho a Cristo, repentance is a voluntary o act. arrependimento é um ato voluntário. So it's important to remember that forgiving and reconciling are two different É things. importante lembrarmos de que perdoar e reconciliar são duas coisas diferentes. As we said, reconciliation happens when two or more people reflect on the problem. Como nós dissemos, a reconciliação acontece quando duas ou mais pessoas refletem no problema, And when they agree to sobre o reconnect. problema, e elas entram em um acordo de se If reconectar. only one of the parties decide to E do se this, somente uma das pessoas decide fazer isso, if one doesn't reflect on the problem, se uma das pessoas não reflete sobre o problema, if they don't make a se eles change, não fazem mudanças, the one who decided to return to the relationship essa, put themselves in danger. essa pessoa que decide voltar para a relação pode estar em perigo. So we have to work with reality. Então a gente tem que trabalhar baseado na realidade. Also, we have a difference between fights E a gente também tem uma diferença entre brigas and boundaries. e limites. Fights often break out in an attempt to convince the other person. As brigas geralmente acontecem como uma tentativa de convencer a outra pessoa. And instead of trying to fix people, we should learn to set E em vez de boundaries. tentar mudar as pessoas, a gente deveria aprender a colocar limites. The desire to control the other person can be more frequent in women or in O desejo de controlar a outra pessoa pode ser mais frequente em mulheres ou cristãos, because they want to porque save eles querem salvar as pessoas. they want to Eles querem fix them. consertá-los. Like the princess who kisses the frog and he becomes Como a a prince. princesa que beija esse sapo e ele se torna um príncipe. And in fact, this is a form of E, na control. verdade, isso é uma forma de controle. Different from that is the E boundaries. diferente disso, nós temos os limites. Boundaries have the function of protecting what is our minimum Os limites, eles têm a função de proteger aquilo que é o nosso mínimo aceitável. When people fight, it can happen that they argue without getting to the heart of the Quando as problem. pessoas brigam, pode acontecer de que elas nunca cheguem à raiz do problema. Without resolving E elas podem continuar sem resolver esse People could problema. be arguing for a long As time pessoas podem ficar brigando por muito tempo and never reach a conclusion or e nunca chegar a uma conclusão, a um acordo ou à paz. and the person could say, E a pessoa poderia dizer:
You humiliate me, you have no respect for my opinion, and that's horrible. Você me humilha, você não tem respeito pelas minhas opiniões, isso é horrível. And I can't accept E eu não that. não posso aceitar isso. If this is a fight, an example Isso é um of a exemplo fight, de uma briga. and a boundary would be acting as if it were in fact unacceptable for you. E um limite é agir de forma como se de fato fosse inaceitável para When we você. set a boundary, we set a condition for Quando a gente coloca um ourselves, limite, a gente coloca uma condição para nós mesmos not for e the não other para outra person. pessoa. It would be like E this. seria mais ou menos assim. So, I'm telling to myself, when this happens again, I'm going to do something to protect myself. Eu digo para mim mesma, quando isso acontecer novamente, eu vou fazer alguma coisa para me proteger. It could be going away, or it could be saying Isso no. poderia ser ir embora ou dizer não. It could be to Poderia leave. ser ir embora. And you, of course, can communicate. You can say what you feel to the other Obviamente, person, você pode se comunicar e dizer como você se sente ou o que você quer da outra pessoa, but without expecting the person to change or agree with your mas sem esperar que decisions. a outra pessoa mude ou que concorde com as suas decisões. And this is difficult because it requires you to be bold. E isso é difícil porque requer que você seja valente, Because boundaries put relationships in porque check. os limites colocam os relacionamentos em xeque. By doing it, you can lose that Porque relationship. ao fazer isso, você pode perder esse relacionamento. So you have to bet that the relationship will survive Então that você limit. tem que apostar que esse relacionamento vai sobreviver a esse limite. And after that may come emotional blackmail and E guilt, depois disso pode aparecer chantagem emocional but it's your job to sustain e the também limit. a culpa, mas é o seu trabalho sustentar o And it's limite. important to E é understand importante entender that other people can deal with suffering and with que a outra pessoa disappointment. também pode lidar com sofrimento e com decepção. We can disobey and we can Nós podemos disappoint. desobedecer e nós podemos causar decepção. So we can also understand that we can expect different things from different Nós também people. podemos entender que podemos esperar coisas diferentes de pessoas diferentes. We can think about what is the level of relationship I can maintain with this person. A gente pode pensar em qual é o nível de relacionamento que a gente pode manter com Or essa if pessoa. I want to have Ou a se você relationship with quer this ter um person. relacionamento ou não com essa pessoa. Because some relationships will be deeper and some more Porque superficial. alguns relacionamentos vão ser mais profundos e outros mais superficiais. Some will be opener and others with more Alguns boundaries. mais abertos e outros com mais limites. Okay. Probably you have heard about E traumas. provavelmente vocês escutaram sobre traumas. And we mentioned that being in a healthy family doesn't prevent you from having trauma. E também vimos que estar numa família saudável não vai impedir de você ter um trauma. Yeah, trauma can't be avoided by the caregivers. O trauma não pode ser evitado pelos cuidadores. Because it's not just about what happened to us, Porque não se trata somente do que aconteceu conosco, but it has to do with the interpretation we make of what has mas tem a happened to ver com a interpretação que fazemos daquilo que aconteceu conosco. us. How we internalize Como nós it, internalizamos isso. how we feel, what Como happened. nós sentimos o que aconteceu. And some authors, they say that trauma is the loss of the ability to E alguns trust. autores dizem que o trauma é a perda da habilidade de confiar. This lack of trust is linked to some defense E mechanisms. essa perda de confiança está ligado com Yes, alguns people will develop those defense mechanisms to defend themselves from further com alguns hurt. mecanismos de defesa que são desenvolvidos para que as pessoas se protejam de mais machucados. And these mais mechanisms can dor. end up
hurting on Só other que esses people mecanismos podem acabar machucando outras pessoas and blocking the traumatized person's life and e happiness. bloquear a vida e a felicidade dessa pessoa traumatizada. We won't have time to elaborate on those A gente não vai ter mechanisms, tempo de falar sobre esses mecanismos, but some people ask me to share some books algumas pessoas pediram para eu compartilhar alguns livros, suggestions with algumas you, sugestões, and I will e eu do vou it fazer now, isso mais tarde. so we could have our own personal Assim a gente studies pode ter os on the nossos topic. estudos pessoais sobre o tema. And it happens that there are people who hurt E others, acontece de que existem pessoas que machucam outras and they justify it by saying that they do it because they are e eles traumatized. justificam isso dizendo que eles estão fazendo essas coisas porque elas estão traumatizadas. It happens frequently. Isso acontece com frequência. But traumas are a starting Mas os point. traumas, eles na verdade são pontos de início. It shouldn't be the place where we stay, where we stagnate. Não deveria ser um ponto onde nós ficamos It shouldn't estagnados. be the place where we become comfortable to Não hurt deveria ser people. o lugar onde nós nos sentimos confortáveis para machucar pessoas. Because this idea that what we go through during through because the idea that we go through that the idea that what we go through in childhood will determine our destiny is Porque essa wrong. ideia de que as coisas que nós passamos durante a nossa infância vão determinar o nosso futuro é errada. Because influencing and determining are different Porque things. influenciar e determinar são duas coisas diferentes. And we are all responsible for doing something with what has been done. E nós somos responsáveis por fazer algo daquilo que fizeram de nós Okay. ou conosco. So, if you decide to break a cycle, Então, se você decide quebrar um ciclo, what do you do when we decide to give us o some que a gente space? faz quando a gente decide dar um espaço? This is a process that takes time. Esse é um processo que leva tempo. We have to take small Nós, steps with small acts nós of temos que dar change. pequenos passos, pequenos atos de mudança. And it's easier if you have some support to E é do mais it. fácil se você consegue ter algum apoio para fazer isso. It could be a professional, Pode ser um profissional, some people who can give you good relationships, há pessoas que podem prover para você bons relacionamentos, and or books, ou livros, por for exemplo. or books. When you take this step to restart your life, Então, quando você decide recomeçar sua vida, it's important to let go of our ideal é importante self, deixar de lado o seu eu ideal, because we gain some satisfaction from meeting this ideal of well-adjusted, well-behaved, and well-regarded porque a child. gente ganha satisfação em estar nesse lugar de bem comportado, filho bem certinho. And often when we let go of certain family E expectations, frequentemente, quando a gente deixa de lado algumas we can be expectativas interpreted as familiares, problematic, ungrateful, or nós podemos rebellious. ser interpretados como problemáticos, ingratos ou rebeldes. And getting out of this position as the wonderful child can E be pode ser difficult, difícil sair dessa posição de filho maravilhoso. but it's worth it embracing a more realistic perspective of Mas ourselves. vale a pena a gente abraçar essa perspectiva mais Because we are real not de nós wonderful, we mesmos. are not perfect. So, Porque nós não somos perfeitos. and what does it mean to honor your E o que parents? significaria honrar os seus pais?
Does it mean that you have to obey them, their every wish for Isso your significa lives? que você tem que obedecer cada um dos seus desejos para sua vida? Does it mean that you have to accept their religion as your Isso own? significa que você tem que aceitar a sua religião como a sua própria religião? Is it to give in to a mother who has no other satisfaction in life than her É children? você ceder a uma mãe que não tem outra satisfação na vida senão seus filhos? So it's hard to step into the É unknown. difícil você dar um passo rumo ao desconhecido. Sometimes we prefer the certainty of what we know Às vezes a gente prefere o sofrimento daquilo que a gente conhece than the uncertainty of what might do que a happen. incerteza do que pode acontecer. So when you choose to break a cycle or a Então, quando relationship, você decide terminar um relacionamento ou um ciclo, just a moment. We saw that we have to let go those ideas of perfection related to nós vemos ourselves. que nós temos que deixar de lado essas ideias, expectativas de perfeição com relação a nós. And accept to be called rebellious and E temos que selfish, aceitar ser chamados de egoístas ou rebeldes. and E tá it's tudo okay. bem com isso. And self-care is also very E o autocuidado também é muito importante. especially if you were socialized to care for Especialmente se others. você foi socializada para cuidar de outras pessoas. If we say simply take care of E se a yourself, gente diz simplesmente, cuida de você mesma, we can have a false version of this a statement. gente pode ter uma falsa versão dessa frase. Because false self-care is when I think I don't need any, Porque o falso autocuidado é quando eu penso que eu não preciso de mais ninguém, that I have to stand in front of everyone else, me first. de que eu tenho que ficar eu primeiro. And it's not about E não é nada disso. healthy self-care is about me too. O autocuidado saudável é sobre eu também. Tem a ver com eu também. Yes, me too and not Eu me também first. e não eu primeiro. This neoliberal self-care about O self-indulgence, autocuidado neoliberal, ele tem a ver com autoindulgência. that's not practicable E for não é everyone. praticável para todo mundo. It's based on consumerism, on E tem a ver appearance, com consumismo, com aparência. and also with the idea that I deserve E também things. relacionado com uma ideia de que você merece Okay, coisas. so I could think, I'm taking care of myself, I deserve that, I will buy that expensive Que, thing. eu tô me esforçando muito, eu mereço isso e eu vou comprar essa coisa muito cara. Or you can also think that you could let go of some obligations and take a premium E bath. que você também pode pensar que você pode abrir mão de algumas obrigações e tomar um banho premium. But it doesn't consider that not all women, not all people have the opportunity Mas to do isso não this. considera que não são todas as pessoas que têm oportunidade de fazer isso. Because by simply leaving some tasks Porque aside, simplesmente deixar algumas tarefas de lado, your child could go without food, seu filho poderia ficar sem comer, or you could lose your job and not be able to provide ou for você your poderia, family. por exemplo, perder o seu emprego e não conseguir prover para sua família. So we see that self-care also requires issues that go beyond the Então vemos individual. que um verdadeiro autocuidado também requer de questões que vão além do individual. Whether it could be a support Poderia network ser, por exemplo, uma rede de apoio, or adequate living conditions through public ou policies. condições de vida adequadas através de políticas And we públicas. need to understand that we can help
people E to também temos que entender que nós podemos ajudar as outras pessoas a For serem example, curadas. if we think about mothers overloaded by care E work, se eu penso, por exemplo, em mães que estão sobrecarregadas com o trabalho de cuidado ou we could trabalho, understand that this child isn't a gente pode hers. entender que essa criança não é dela, This child que essa is criança é ours, nossa and we have to e help que nós each temos other. que nos ajudar. In our society, adult women focus only on their families Na and nossa children, sociedade, as mulheres adultas acabam se focando somente nas suas famílias e crianças, leaving their own projects and education, deixando de lado os seus próprios projetos de educação, their personal development, their friendships, o seu desenvolvimento pessoal, suas amizades, or their collective life. They just put it ou aside. então a sua vida coletiva. Elas simplesmente deixam isso de So, lado. when you decide to live a new life, you also need to develop this. Então, quando você quer viver, decide viver uma vida nova, você também tem que desenvolver essas coisas. To some interest, to open up. Desenvolver seus interesses e também se abrir para conhecer outras pessoas. And I would like to close with this E eu quote. gostaria de terminar com essa citação. This is from the same chapter we read Esse é do before. mesmo capítulo que nós lemos antes, mais cedo. When Jesus is asked, when Jesus says, "Who are my brethren?" Em que Jesus pergunta: quem são os meus irmãos? So for those who have to go through this hard but forgotten way, Para aqueles que têm que passar por esse caminho difícil, we have this mas promise. recompensador, temos essa promessa. Those who accept Christ as their personal Savior are not left as orphans to bear the trials of life alone. He receives them as members of the heavenly life. He asks them to call his Father their Father. They are his little ones, dear to the heart of God, bound to him by the most tender and abiding ties. He has toward them an exceeding tenderness, as far surpassing what our father or mother has felt towards us in our helplessness, and the divine is above to him. Tá, em Desejado de Todas as Nações 225.5. Os que aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal não são deixados órfãos, suportando sozinhos as provações da vida. Ele os recebe como membros da família celeste. Pede-lhes que chamem Pai a seu próprio Pai. São seus pequeninos, caros ao coração de Deus, a ele ligados por ternos e indissolúveis laços. Tem por eles inexcedível ternura, sobrepujando tanto a que nosso pai e nossa mãe sentiam por nós, mesmos em nosso desamparo, como o divino ultrapassa o humano. Vamos orar. Dear God, thank you for the opportunity to be gathered in this. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos nesse campal. We have been blessed by the message. Nós fomos abençoados pela mensagem We have been blessed by everyone who is working to make e this happen. abençoados por todos aqueles que estão trabalhando para fazer isso ser possível. Let us help more and more. E nos ajude a ajudar mais e mais. Let us help us to learn more and more about Nos ajude a aprender mais e mais sobre Ti and more about the relationships we have with you and with e mais sobre os relacionamentos que nós temos contigo e com as outras pessoas. in the name of Em nome de Jesus, amém.